Bom, vamos começar então, para respeitar o, o horário. Vamos aqui num bate-papo, pessoal. O que a gente vai falar hoje é sobre 20 características emocionais que todo empreendedor deve ter. Eu peço desculpas pelo desafio técnico aí, do suporte não ter conseguido subir a apresentação, mas eu prefiro, para respeitar quem está aqui com a gente, começar essa nossa conversa. E, como tudo na vida, o empreendedorismo também requer desafios emocionais. A gente vive uma era de grande dificuldade, de grandes desafios da saúde mental de todos nós, de toda a sociedade, enfim, por um conjunto de fatores. E eu quero compartilhar com vocês, então, algumas características que o empreendedor deve ter para que ele possa superar as adversidades, ter uma rotina, um hábito e se preparar emocionalmente para estar melhor. E a gente não podia começar com outra característica que não fosse a primeira, que é a resiliência, né? Os empreendedores devem ser capazes de se recuperar de falhas e contratempos, mantendo o foco na visão de longo prazo. Vários líderes empresariais, vários atletas falam dessa característica. A resiliência é um conceito até da física, que é a nossa capacidade de receber o impacto e voltar ao estado original. E é exatamente isso que a gente passa, porque todo dia, durante algumas vezes, a gente recebe o impacto de uma notícia ruim, de uma frustração, de uma expectativa, de uma venda não concretizada, de um desafio com a equipe, e a gente tem que ter essa capacidade de se recuperar dos contratempos, mantendo o foco na visão de longo prazo. Tem até um vídeo muito bacana daquele tenista Djokovic, que ele fala exatamente isso, que nas disputas mais acirradas, nas finais dos grandes slams de tênis, ele entende que uma das características mais fortes dele é a característica de sofrer uma perda de ponto, ter uma derrota no ponto para o adversário, mas ele rapidamente se conectar emocionalmente com a nova fase, com o novo desafio, e não ficar remoendo o erro que ele teve em relação àquele momento. Outro ponto muito importante é a perseverança, né? E o que é a perseverança? A capacidade de persistir diante de problemas, de desafios e manter a motivação. Isso também é crucial para o sucesso. Então, resiliência, capacidade de receber o impacto e voltar rapidamente ao estado original, mantendo o foco na direção certa do negócio. E a perseverança é essa capacidade de persistir diante dos desafios e manter a motivação como algo crucial para o sucesso. Nesse contexto, o terceiro dos 20 itens que a gente vai compartilhar aqui seria o otimismo, né? Que é uma mentalidade positiva, ajudando você a manter essa esperança e a encontrar oportunidades em situações difíceis. Essa semana mesmo eu tive várias situações de desafios profissionais, pessoais, e você tem que manter esse equilíbrio, essa linha onde você mantém o seu estado de espírito no campo da positividade, mesmo estando olhando uma dificuldade, mesmo estando superando uma barreira. Então, resiliência, perseverança e o otimismo. Vocês vão ver que, no final, todas essas características se encontram o tempo todo. Junto com o otimismo, mas diferente dele, tem um aspecto da autoconfiança, que é a confiança nas suas habilidades, nas suas ideias, na sua visão de futuro, na sua determinação de fazer a empresa dar certo, para que você possa superar as dúvidas que a gente tem. Porque, além da dificuldade, você empreendedor de Nova Lima, você que é microempreendedor individual, você que é uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa, tem também as dúvidas em relação ao negócio, se você está fazendo certo, se você está agindo corretamente, por que aquele resultado maior que você espera, ele não acontece. Então, a autoconfiança é esse componente onde você se coloca de uma maneira a não se abater em relação às dúvidas que você tem.
E para isso você tem que ter uma outra característica que é a adaptabilidade, que é estar aberto a mudanças e disposto a ajustar estratégias. Essa abertura à mudança, a flexibilidade, a sua disposição de ajustar a estratégia é essencial para você navegar em circunstâncias imprevisíveis, que é a característica com que toda empresa, todo empresário, toda empresária, todo empreendedor, toda empreendedora carrega o tempo todo essa questão da adaptabilidade. Uma outra característica emocional é a determinação. Todo empreendedor precisa de um forte senso de motivação e determinação para superar os obstáculos e alcançar os seus objetivos. Então, isso é uma coisa que vem de dentro, isso tem a ver com a confiança no negócio, tem a ver com a sua vontade de vencer, a sua vontade de superar, que te faz manter esse foco e ter essa energia de motivação em razão de um conjunto de valores que faz você acreditar que vale a pena continuar nesse caminho. Um terceiro ponto é a inteligência emocional. Compreender e gerir as emoções, tanto as suas próprias emoções, como a emoção dos outros, né? Que muitas vezes, todos os dias, a gente tem que gerenciar. A emoção de cliente, a emoção de fornecedor, a emoção da equipe, né? E isso ajuda você, empreendedor, a navegar nas relações interpessoais e a tomar decisões mais embasado em informação. Então, ter inteligência emocional é uma característica também muito importante. E a outra que vem na sequência dessa é a paixão, né? Porque você tem que ter uma profunda paixão pelo negócio que não te permita também errar demais por excesso de paixão, mas essa paixão é a fonte da motivação que vai te permitir evoluir, fazer a sua fé, a sua crença de que você tem uma razão para se impulsionar, superar desafios, manter o seu entusiasmo e manter a sua dedicação. Então, a gente já falou de algumas características e eu acrescentaria aqui também o otimismo resiliente, né? Que é essa capacidade de combinar resiliência com otimismo para permitir que você mantenha sempre uma atitude positiva, mesmo em tempos muito difíceis. Eu conheço diversos empreendedores, dezenas e centenas deles. Eu conheço diversas empresas que nasceram como ideia no papel, nasceram numa conversa entre amigos, ou até entre familiares, e, e que tiveram, e que hoje são exemplos de sucesso, mas que tiveram ao longo da sua etapa momentos em que quase fecharam, momento onde problemas pequenos ou problemas grandes se tornaram tão centrais assim na cabeça do empreendedor que por pouco eles colocaram tudo a perder, por pouco eles desistiram. E às vezes foi um pequeno apoio que permitiu eles saltar um pouco aquela lacuna, aquele momento mais difícil, e por um valor de recurso pequeno, ou por uma solução de negócio, ou por um cliente novo que veio, na última hora, aos 48 do segundo tempo, como ele tinha esse otimismo resiliente, ele conseguiu se manter são, equilibrado mentalmente, para então superar essa etapa. E aí depois as coisas vieram a melhorar, depois as coisas trazem dificuldades de novo, o mercado cai, o mercado cresce, mas ele aprende a criar essa carapaça mais dura para passar pelos momentos difíceis que todos nós, como empresários, passamos em algum momento do nosso negócio. Aqui, nesses programas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente fala o tempo todo de inovação, como você ter uma inovação na estratégia de preço, como você desenvolver inovação na perspectiva de conquista de novos clientes, na sua estratégia da campanha de marketing digital, na gestão de equipe, na reflexão sobre o seu modelo de negócio, no benchmarking da concorrência. A gente, inclusive, fez uma palestra sobre como conhecer a sua concorrência também, que foi muito bacana. Depois pode procurar a secretaria para identificar essa apresentação. E dentro desse campo, a criatividade é um componente fundamental. Mas aqui a gente está falando da criatividade aplicada, da criatividade que tem a ver com o resultado, da criatividade que é praticada.
não apenas numa ideia que surge e que evolui de uma forma mais pueril e que passa com o tempo. Então, essa perspectiva de você pensar fora da caixa, encontrar soluções inovadoras, identificar melhorias contínuas. Por isso que a gente explora muito essa questão de estudar a concorrência, porque o seu concorrente é alguém que está no mesmo mercado que você, que disputa o mesmo cliente. Você tem um concorrente direto, um concorrente indireto, você tem um concorrente imediato e o concorrente distante. Você tem um concorrente que é referência, que é uma empresa tão grande e com uma excelência tão incrível, que você ainda não se coloca na disputa com ela, mas você tem ela como um referencial de qualidade, você acompanha as redes sociais. E isso é combustível da criatividade, é muito importante você estar conectado nesse ponto. O outro comportamento emocional que nenhum de nós é treinado para ter, porque a vida a gente busca segurança e previsibilidade, é a nossa capacidade de assumir riscos. Desde a época das cavernas que nós humanos buscamos previsibilidade para fugir dos perigos, para aumentar a nossa chance de sobrevivência. A gente busca estabilidade, inclusive, em uma era de intensa instabilidade. Por isso que é importante a gente ser treinado para assumir riscos calculados. Isso é antinatural, isso não é uma coisa que é comum. E aqueles empreendedores que têm essa capacidade de assumir algum risco, de fazer uma aposta estudada, inteligente, dispostos a sair da sua zona de conforto para superar um desafio e expandir o seu negócio, isso é muito importante. Você veja que o Airbnb, que faz a locação de quartos ou de casas inteiras, mansões ou, enfim, bangalôs, o que se queira, ele começou alugando colchão sobrando na sala da casa de algumas pessoas, de alguns apartamentos em São Francisco. E hoje virou uma plataforma, um marketplace de moradias, de possibilidade de hospedagens em castelos, até os quartos mais simples, do apartamento mais simples em todas as cidades do mundo. Se os seus fundadores não tivessem o Souza, eles talvez não teriam chegado onde chegaram. Da mesma maneira, o Uber nasceu também lá na cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, como um aplicativo de carona. Então, se alguém já estava indo para um lugar, isso estava disponível naquela plataforma, onde quem iria oferecer a carona se destacava, e quem estava indo para aquela direção, como uma maneira de compartilhar custo e oferecer uma alternativa também para quem tinha carro e queria fazer uma monetização. Isso foi evoluindo de diversas formas. Hoje você tem oferta de van, oferta de carro de luxo. Em outros países, a disponibilidade e variedade do Uber é incrivelmente grande. Então, o empreendedor ele precisa assumir riscos. O próprio Elon Musk, né, tão decantado, que criou o PayPal, o primeiro meio de pagamento, depois criou o SpaceX, criou a Tesla de carros elétricos, uma capacidade de assumir risco calculado, intuído, estudado, de uma maneira muito interessante. Lá na literatura também dos Estados Unidos e outros países, existe uma expressão em inglês que chama solve problem, que aqui no Brasil é a capacidade de resolver problema, resolução de problemas. Ter essa capacidade de identificar problemas, analisá-los e desenvolver soluções eficazes é muito interessante. Existe até literatura infantil sobre gestão de conflitos e gestão de problemas, que fala que a primeira atitude é trazer o problema para perto, entender o problema, olhar ele no olho, e aí então você separar pelas etapas que é possível você atacar o problema passo a passo até você eliminado. Isso é uma ciência, a resolução de problemas, mas é também uma postura emocional do empreendedor de estar ali apto a encarar esse problema, segmentá-lo, separá-lo e desenvolver então essa solução. Estou vendo que o secretário passou aqui para dar um abraço, o Abner Henrique, a Fernanda também, diretora da secretaria, está nos acompanhando. Muito obrigado, Fernanda. O próximo comportamento emocional é a paciência, né? Construir um negócio de sucesso leva tempo. Os empreendedores têm que ter paciência durante a jornada, para os altos e baixos, e sobretudo nesse começo, porque é um começo
de muito investimento e de muito aprendizado. Então a paciência, ela é fundamental e a gente vive num momento e num mundo onde a paciência está ausente. A gente tem pressa porque a gente vê o filme que a gente quer na hora que a gente quer. Antigamente você sentava na televisão, mudava de canal, não tinha como passar o filme para frente e para trás. A rede social, a comunicação instantânea com o WhatsApp nos torna mais impacientes. E se você leva isso como um comportamento empreendedor, um comportamento emocional como empreendedor, isso vai te prejudicar intensamente, porque o negócio não traz resultados no tempo que a gente quer, as coisas não acontecem da maneira como a gente quer, então a paciência é um elemento realmente cada vez mais rico para o sucesso empresarial. E a paciência inteligente é aquela que, enquanto se espera, você está ativo, né? Que é uma virtude para cultivar. Então, a gente está falando dessa paciência inteligente, não uma paciência que você fica esperando, deitado em berço esplêndido, que as coisas aconteçam. Um outro ponto muito importante é a flexibilidade. Você ser adaptável, ter a mente aberta para novas ideias e possibilidades de ajustarem a sua estratégia de acordo com a necessidade. Então, isso também é um valor muito grande como comportamento emocional. Ser flexível, né? Ser flexível significa essa capacidade de ceder, de entender o ponto de vista do outro, de perceber a rigidez de uma situação e não confrontá-la também com rigidez, mas ser maleável, ser capaz de ajustar a sua estratégia conforme a circunstância e a necessidade. De novo, como a gente falou lá atrás, sem perder o foco, sem perder a visão de futuro, sem perder a clareza da maneira como você está conduzindo a sua estratégia. Dentro desse campo, né, a gente está falando de 20 comportamentos emocionais, a gente tem aqui também a tenacidade. Então, a tenacidade é essa fibra, é essa capacidade de se manter firme no propósito, com perseverança, resiliência, mas a tenacidade ela tem a ver com esse impulso de perseverar quando as coisas ficam difíceis, né? Então, a tenacidade, você ser tenaz, é você ter uma capacidade de perseverar naquele foco, tomando situações adversas, resultados ruins, mas você mantém essa fibra, você mantém esse poder dessa força da sua decisão, do seu propósito em relação a esse caminhar empreendedor. E tudo isso tem a ver também com outro comportamento emocional, que é a resiliência emocional, que é a nossa capacidade também cada vez mais baixa de gerenciar estresse, lidar com as críticas, manter o equilíbrio emocional em situações difíceis. A gente falou um pouco desse equilíbrio emocional, mas a resiliência emocional é essa capacidade da gente fazer isso esticado ao longo do tempo. A gente ter uma longevidade na resiliência emocional, porque às vezes a gente pode ter a capacidade de manter o equilíbrio numa dada situação, e quando vem uma outra situação nova, você já cai em relação a essa sua força emocional. Então é muito importante você ter essa resiliência emocional, que é essa capacidade de gerenciar o estresse, lidar com as críticas, manter o equilíbrio emocional em situações difíceis. Isso também é crucial para todo empreendedor. Um outro comportamento emocional muito importante é a desenvoltura, né? Que os empreendedores precisam ser engenhosos, encontrando maneiras diferentes de alavancar seus ativos existentes e superar as restrições do recurso. A observação no mercado mundial é muito bacana, né? Quanto melhor a comunicação, mais fácil. Isso tem a ver também, pegando essa fala sua de melhorar a comunicação, com a nossa capacidade de criar empatia, a nossa capacidade de desenvolver contexto, né? Isso serve para o relacionamento com o cliente, isso serve para o relacionamento com a equipe, para o fornecedor, isso serve para a conversa com mentores. A comunicação
é a capacidade de ter clareza em relação à sua fala, ter clareza em relação à sua percepção e ter também a empatia, que é a maneira de olhar o outro e enxergar de uma maneira mais bacana. Estou vendo a Daniela chegando aí. Boa noite, Daniela. E a desenvoltura, então, repetindo, é isso. Essa capacidade de sermos engenhosos, encontrando maneiras criativas de alavancar os ativos existentes. O ativo de confiança, o ativo da marca, o ativo da sua reputação, o ativo da excelência, o ativo do relacionamento, o ativo da escuta do cliente, para superar as restrições de recursos que todo mundo tem. Nenhum empreendedor tem todo o recurso que ele precisa para fazer o que ele quer, para investir na rapidez e na velocidade que ele quer. Então, é muito importante esse papel da desenvoltura. Obrigado, Daniela. Obrigado ao empreendedor do mercado mundial aí por estarem trazendo as contribuições de vocês. O outro ponto muito relevante, que é um comportamento emocional, é o foco, né? Você manter o foco claro nas metas, nas prioridades de longo prazo, você nunca perder o longo prazo como esse fio, essa linha que te faz que mesmo nos momentos de maiores dores, maiores decepções, maiores perdas em termos de resultado, você tem um olhar de futuro, você sabe que você tem oxigênio e água para se manter naquela estrada e o foco que te dá isso. Então, você tem que ter o foco no presente, no imediato, o foco no médio e o foco no longo prazo. Saber gerenciar os tempos do foco também nem sempre é uma tarefa tão fácil, mas, enfim, o foco é uma coisa muito importante. O outro ponto é a adaptabilidade ao fracasso, gente, porque não tem jeito. O fracasso não como uma derrota absoluta e o fechamento da empresa, eventualmente até isso. Às vezes você precisa fechar a empresa para refletir sobre um novo modelo de negócio, sobre um outro negócio, refletir sobre os seus erros, né? E a adaptabilidade ao fracasso é um comportamento emocional, né? O empreendedor deve estar disposto a aceitar o fracasso como oportunidade de aprendizado, se recuperar rapidamente e ajustar a sua estratégia de acordo com as lições aprendidas do fracasso. No mundo das startups, a gente fala sempre muito: erre rápido e erre barato. Aprenda com o seu erro para melhorar logo e você poder, então, seguir em direções mais longevas e em direções mais prósperas, né? Estabelecer o foco em um negócio, manter uma visão clara das metas e prioridade de longo prazo é crucial para você navegar pelos desafios e por essas soluções. E eu queria também compartilhar com vocês 15 pontos muito relevantes em relação a atitudes. Aqui eu já estou saindo do comportamento emocional e eu quero trazer outras questões. Sidney, boa noite. Não tinha visto que você tinha entrado aí também. Primeiro, definir uma missão clara, criar uma declaração de missão concisa e convincente que descreva o propósito e a direção do seu negócio. Por exemplo, a Tesla de carros elétricos, né? Ele fala que a missão, o Elon Musk fala que a missão da Tesla é acelerar a transição mundial para energia sustentável. O segundo ponto é você definir metas, né? Você estabelecer metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo para você fornecer um roteiro e criar um roteiro, claro, para o seu progresso, né? O objetivo, por exemplo, do Airbnb que eu citei ali há pouco, no início da nossa conversa, era ajudar as pessoas a alugar suas casas, então fazer renda e tornar as viagens mais acessíveis para aqueles que não tinham condição de pagar um hotel caro, etc. Um terceiro ponto, que é uma atitude, aí já não é um comportamento emocional, é identificar as principais prioridades, né? Se você não parou para pensar quais são as principais tarefas e iniciativas mais urgentes e que se alinham com a visão de longo prazo, para que você concentre nelas mais imediatamente, você pode perder o foco. Jeff Bezos, por exemplo, fundador da Amazon, priorizou a satisfação e a conveniência do cliente, até muitas vezes em detrimento de lucro, de receita. E ele fez isso com muito sucesso, né? Tem entregas da Amazon que são no mesmo dia, entregas que são no dia seguinte. Então, você tem uma experiência, uma satisfação muito grande. Todos os grandes líderes de empresas de sucesso no mundo falam que você tem que permanecer centrado no cliente, focado no cliente, concentrar-se continuamente
entender as necessidades dele, fazer pesquisa, fazer escuta, perguntar pelo Messenger, pelo direct do Instagram, interagir com o cliente o tempo todo. Quem fazia muito isso era o Steve Jobs, para fornecer produtos inovadores. Então, isso também é muito importante. Outro ponto é você manter uma mentalidade de crescimento, né? Eh, que é buscar aprendizado contínuo, adaptação e melhoria para superar desafio. E isso também todo empreendedor trabalha intensamente. Depois você deve simplificar a tomada de decisão, desenvolver uma abordagem sistemática para a tomada de decisão que se alinhe com os seus objetivos de negócio, para você não ficar oscilando em decisões distintas e diferentes. A Netflix ela fazia isso muito bem, porque ela começou alugando DVD à distância, online. Ela tinha um site da internet que ela alugava o DVD e a pessoa não precisava ir na locadora de DVD antigamente. Depois, quando a tecnologia do 5G melhorou, ela foi para o campo do streaming de vídeo e, enfim, hoje a gente faz o download numa fração de segundos de um capítulo de uma série. Naquela época, ela não começou assim. E o objetivo dela era simplificar decisões, permitindo que as pessoas fizessem isso. Outro ponto muito importante é você ter uma equipe forte, não importa se é uma, duas pessoas começando, mas essa equipe é que vai fazer o poder do seu negócio evoluir. Concentrar-se nas suas competências essenciais, saber aquilo que você tem de força como pessoa empreendedora, que a sua empresa tem de qualidade, se concentrar nisso e também identificar quais são as suas fraquezas ou pontos de melhora para você dar um outro passo. E o último ponto, o penúltimo ponto, é adotar a tecnologia como um fator-chave para o seu crescimento e a sua evolução. Criar indicadores de desempenho, né? Tem um nome em inglês, KPIs, que são Key Performance Indicators, ou indicadores de desempenho, porque quando você tem esses indicadores e associa eles com as metas, você mede muito melhor a maneira como você cresce. Se manter ágil, se manter veloz, se manter flexível, a gente já falou, e desenvolver uma identidade de marca do seu negócio. Muitas pessoas desdenham um pouco dessa questão da identidade de marca, né? Inovar e diversificar é o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem conversado, treinado, capacitado o empreendedor o tempo todo. Isso tem feito muita diferença, né? Desde o programa de startups, que é o Inovatec, até o Inova Língua, que capacita as pessoas, o Financeiramente, para uma gestão financeira do negócio, o marketing digital. E, por último, diversificar, que é muito importante você pensar em novas soluções, novos produtos, diversificar o que você entrega e priorizar o equilíbrio. Quando você promove também uma cultura de excelência dentro do seu negócio, não importa se é uma microempresa, se é um microempreendedor individual ou MEI, priorizar o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, mantendo esse bem-estar pessoal, mantendo essa energia boa em relação a isso. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês até aqui. Peço desculpas que a gente, no começo, ficou um pouquinho ali atrasado pelo download da apresentação, mas a gente foi no bate-papo aqui e eu espero que no final dê certo. Estou vendo a Scoralic chegando também. Boa noite, Scoralic. Boa noite a todos. Espero ter contribuído, somado de alguma maneira com cada um de vocês e desejo então uma ótima noite de quinta-feira, uma boa sexta e um bom fim de semana. Agradecendo sempre a você, empreendedor de Nova Lima, que está conectado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Abner Henrique, a diretoria da Fernanda. Eu só quero verificar aqui se tem alguma consideração para a gente encerrar. Não, eu acho que a gente pode encerrar. Uma boa noite a todos, gente. Muito obrigado.